O trabalho no templo traz grandes bênçãos para a nossa vida. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas e essa é a nossa terceira aula do curso de preparação para o templo. Se você não assistiu às outras duas aulas, você pode ir aqui no meu canal, na playlist curso de preparação para o templo, você vai poder assistir a primeira aula. Eu que dei, a segunda aula foi o Lucas e hoje a terceira aula eu que estarei ministrando a você. E na próxima é o Lucas e a gente vai revezar semana a semana. Estou muito feliz de poder falar desse assunto, né, especificamente sobre as bênçãos que nós recebemos por podermos servir no templo, para realizar o trabalho que fazemos no templo do Senhor. A gente sabe que no passado, né, houveram templos, né, que foram construídos antes de ter o tabernáculo. Foi o primeiro, vamos dizer assim, primeiro local específico, né, que se chamou templo. Era um tabernáculo ainda, porque ele era um templo móvel, mas antes disso eram as montanhas. Os profetas iam nas montanhas para poder receber instruções do Senhor, enfim. Os líderes, as pessoas, de uma forma geral, sempre receberam suas ordenanças desta maneira. E posteriormente, então, foi feito o tabernáculo. O tabernáculo era transportado enquanto o povo de Israel eles caminhavam, né, para a Terra Prometida, depois que eles saíram do Egito, e eles ficaram 40 anos utilizando o tabernáculo, e posteriormente o tabernáculo ficou lá na terra de Israel durante algum tempo. Depois, então, teve o templo de Salomão, o templo de Herodes, que foi na época de Cristo, e também os templos aqui nas Américas, os templos nefitas. Então, nós tivemos templos construídos no passado, mas infelizmente eles foram profanados devido à apostasia das pessoas, né? As pessoas se afastaram, as pessoas não viviam, né, os convênios que eram feitos. Enquanto eles estavam vivendo, o Senhor estava ali abençoando eles, e eles realizavam os convênios no templo. Posteriormente, muita coisa ruim aconteceu, houve um período de apostasia, que é aquele período sem o evangelho na terra. Então esses templos acabaram por serem profanados e não eram mais utilizados. E acabaram perdendo, assim, né, o verdadeiro propósito, né, por que eles foram realmente construídos, né? E aí até que agora, nos últimos dias, o Senhor, então, trouxe de volta os templos. Então, onde tem o povo do Senhor, tem que ter um templo, né? E aí, então, primeiro foi o templo de Kirtland, que era um templo que foi feito somente para que os líderes da igreja recebessem chaves e algumas instruções, enfim. E depois ele também foi profanado, eles tiveram que fugir de onde eles estavam, e eles foram para Nauvoo, e lá em Nauvoo foi construído o templo, onde neste templo de Nauvoo eles realizavam as ordenanças, todas as ordenanças, batismo vicário, a investidura e selamentos. Mas também foi por um período curto de tempo, porque os membros da igreja foram expulsos dali, e eles e os iníquos, né, aquelas pessoas que perseguiam a igreja, eles também profanaram o templo. Posteriormente, agora, alguns anos atrás, o templo de Nauvoo foi reconstruído e ele está funcionando normalmente agora. Mas depois do templo de Nauvoo, então, que os santos foram para Salt Lake, lá então foram construídos outros templos, e nós temos templos espalhados pelo mundo inteiro hoje. E aí, por que né, o presidente Nelson, né, enquanto ele estava servindo como presidente da igreja, até há pouco tempo atrás, cada conferência geral ele anunciava templos, e o desejo dele é que todos os membros da igreja tivessem acesso, claro, esse era o desejo do Senhor, obviamente, que todos os membros pudessem ir ao templo para fazer os seus convênios, obviamente, os convênios próprios, e também para fazer o trabalho para os mortos. E esse trabalho cresceu muito, então nós temos centenas de templos espalhados pelo mundo hoje. E é interessante notar que o objetivo de ter esses templos, obviamente, é fazer os convênios e tudo mais,
E em razão disso, da retidão dos membros da igreja, porque para entrar no templo, o Lucas falou na aula passada da necessidade de ser digno de entrar no templo, de passar por aquelas perguntas, né? E se você é digno, você entra no templo. Então, que bom que muitos membros da igreja estão dignos de entrar no templo e recebem as bênçãos do Senhor lá. Então é importante a dignidade para receber as bênçãos também. Né? Então, quando você vai ao templo, ninguém está falando de ser perfeito, mas estamos falando de ter dignidade. Você pode não ser perfeito, mas você pode ser digno. E todos esses recebem, obviamente, as bênçãos do templo. O Elder McConk disse algo muito interessante. Ele disse assim: a edificação inspirada e o uso apropriado dos templos é uma das grandes evidências da divindade da obra do Senhor. Onde existem templos, com o espírito de revelação repousando sobre aqueles que nele administram, ali será encontrado o povo do Senhor. Onde não estiverem a igreja e reino, a verdade dos céus não está. Então, a importância de ter um templo para que os membros desfrutem destas bênçãos, dos convênios, e também de revelação, né, como ele falou aqui, né, o espírito de revelação repousando sobre os membros da igreja. Então, essa é uma das grandes bênçãos que nós recebemos por frequentar o templo, que são as revelações pessoais que você recebe. Eu já tive várias experiências, conheço pessoas que tiveram muitas experiências sobre isso, de receber revelação dentro do templo. Eu me recordo de uma época, uma vez, na verdade, eu estava no templo, e quando eu entrei na sala celestial, tinha uma jovem adulta solteira ali, ela estava chorando bastante, e eu entrei e fiquei comovido ali com o choro dela, e fiquei preocupado também, né, em poder ajudar de alguma forma, mas eu não a conhecia muito bem, nem sabia o nome dela direito, então eu fiquei um pouco, assim, vamos dizer, tímido, né, de chegar e falar alguma coisa para ela. Mas eu fiz uma oração mental e falei: Senhor, se eu puder ajudar de alguma forma, eu estou aqui à disposição, o Senhor pode me usar como um instrumento para poder, de alguma maneira, ajudar essa jovem. Eu não sabia o que estava acontecendo na vida dela, como falei, eu mal a conhecia. E aí, então, naquela hora que eu estava conversando com o Senhor ali na sala celestial e orando por aquela jovem, uma mensagem, quer dizer, o Senhor me mandou na minha mente uma frase, né, que eu deveria dizer para ela. E eu fiquei muito impressionado naquela hora, eu senti um espírito muito forte. E aquilo me tocou bastante. Aí, quando eu abri os olhos para falar para ela o que eu tinha sentido, ela tinha saído já da sala celestial. E aí eu perguntei para minha filha conhecia ela na época, e aí minha filha disse, e eu pedi para ela falar para essa jovem me esperar lá fora, que eu tinha que dizer umas coisas para ela. E quando eu saí do templo, quando terminou tudo, eu saí, ela estava lá fora, no jardim do templo de São Paulo. E eu fui até ela, né? E nos cumprimentamos e tal. E aí eu disse para ela assim: olha, eu contei a experiência, né? Que quando eu estava ali na sala celestial, eu senti que deveria dizer para ela a seguinte frase, né? Aí eu não vou dizer aqui a frase, mas eu disse a frase para ela. Era uma frase curta, né? Uma frase curta, mas era algo que seria muito interessante. Eu nem sabia o que estava acontecendo na vida dela, mas o Senhor sabia. E aí, quando eu disse a frase para ela me abraçou e começou a chorar muito, dizendo que era exatamente aquilo que ela estava buscando saber do Senhor. Então, naquela hora, o Senhor mostrou para ela. Então, essas são as bênçãos que a gente recebe no templo, né? Quando a gente busca o Senhor, ele vai revelar. Aconteceu dessa forma que aconteceu, o Senhor falou comigo para eu falar para ela, e já aconteceu isso também comigo. Alguém no templo também veio falar para mim determinada coisa que eu senti pelo Espírito que era realmente uma revelação de Deus que aquela pessoa tinha recebido. E é legal isso, nós somos irmãos.
estamos dentro da casa do Senhor, por que não o Senhor não usar você e outras pessoas para para sermos abençoados com revelação? Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem no templo, que a gente recebe por estar servindo no templo, é revelação pessoal. Bom, o Joseph Smith fez uma oração muito interessante, né? Na seção 109 de Doutrina e Convênios, ele faz a oração dedicatória do templo de Kirtland. Essa é uma oração que ela está lá na seção 109 e o Senhor disse que era para ela constar ali. E Joseph cita diversas bênçãos para as pessoas que vão, diversas bênçãos para as pessoas que vão no templo e bênçãos que o povo receberia por ter um templo sagrado. Então tem algumas coisas aqui, a glória do Senhor estaria sobre o seu povo, os servos do Senhor sairão do templo com poder, e o nome e a glória do Senhor e os anjos zelarão por eles. Imagina que bênção fantástica essa, né? Então a glória do Senhor vai estar sobre nós, os anjos vão zelar pela gente. Os servos do Senhor levarão a verdade do Evangelho desde o templo até os confins da terra. A gente sabe que isso tem acontecido. Serão organizadas estacas para que o povo do Senhor seja reunido. Também isso está acontecendo, crescendo a igreja. Muito, naquela época não tinha quase nada, né? Deus recebeu revelação aqui, né? Do futuro. Todos os remanescentes dispersos de Israel conhecerão a verdade e regozijar-se-ão. Isso também está acontecendo. As famílias dos santos e todos os enfermos e aflitos serão lembrados pelo Senhor. A gente sabe que no templo é realizada um momento de oração. As pessoas aflitas, enfermas, que estão passando por qualquer necessidade, elas são lembradas numa oração. Então, isso é tão importante. A gente pode até colocar o nosso nome lá, você usando o aplicativo da igreja ali, o Ferramentas, você pode enviar nomes ao templo de pessoas que estão precisando que seja orado por elas, pessoas que estão doentes ou aflitas de qualquer natureza. O reino do Senhor encherá a terra, a gente sabe que está acontecendo isso. Os servos do Senhor serão algum dia arrebatados para encontrar o Senhor e estar com ele para sempre. Isso vai acontecer ainda na segunda vinda de Cristo. Então são várias bênçãos prometidas nessa oração em que Joseph ele dedica o templo de Kirtland para o Senhor. Então essa oração se aplica a todos os templos, na verdade, né? Se aplica a todos nós e temos sido grandemente abençoados. O presidente Nelson ele fez um discurso chamado Concentre-se no Templo, em outubro de 2022, e ele disse o seguinte, olha que interessante, né, falando sobre as bênçãos. É significativo que o Salvador tenha escolhido aparecer ao povo no templo. Essa é a sua casa. Então, se tem um lugar onde o Senhor vai se manifestar, é no templo. Ela está repleta de seu poder. Olha que maravilhoso. Então, quando a gente vai no templo, a gente sente o poder de Deus lá, a gente sente luz, né? E eu sou testemunha disso. Eu vou no templo toda semana porque eu sou oficiante e eu sinto realmente o poder de Deus lá dentro. Sinto a luz, né, iluminando a minha mente, meus olhos, o meu coração. E ele continua, que nunca percamos de vista o que o Senhor está fazendo por nós agora. Ele está tornando os seus templos mais acessíveis. Ele está acelerando o ritmo em que estamos construindo templos. Ele está aumentando nossa capacidade de ajudar a coligar Israel. Ele também está fazendo com que seja mais fácil, olha só, ele também está fazendo com que seja mais fácil para cada um de nós nos tornarmos espiritualmente refinados. E isso é verdade. Eu digo por mim, né? Quanto mais eu vou no templo, mais eu sinto necessidade de me arrepender mais, de ser mais correto nas coisas que eu faço. É claro que é um processo, eu ainda tenho muito para melhorar,
Mas eu sinto isso, né, que a gente vai se refinando, porque a gente quer estar mais puro ainda, mais limpo, mais e mais e mais, né, a cada dia, para poder estar lá no templo e receber essas bênçãos todas. Prometo que, olha o que ele diz, prometo que ao passarem mais tempo no templo, sua vida será mais abençoada do que de qualquer outra maneira. Nossa, isso é fantástico. Então, se você tem a oportunidade, eu sei que muitos dos que estão me ouvindo moram distantes de um templo. Mas olha, mesmo assim, sempre que tiver uma caravana, sempre que tiver uma oportunidade de você ir a algum templo, se esforce o máximo que você puder e esteja no templo. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Bem, quem sou eu, né? O presidente Nelson está dizendo isso, né? Sua vida será mais abençoada do que qualquer outra maneira se você for no templo. Então, se esforce o máximo para estar no templo do Senhor. Se você mora perto, vá mais ao templo. Eu acho que, às vezes, por ser perto, né? Às vezes a gente, amanhã eu vou, semana que vem eu vou, e fica protelando e acaba não indo e não participando destas gloriosas bênçãos que são as bênçãos do templo. O presidente Nelson disse mais, em outro discurso chamado O Templo e o Nosso Alicerce Espiritual, de outubro de 21, ele disse assim, então tem várias coisas que eu queria conversar com você aqui sobre essas bênçãos. E olha só que interessante. O templo encontra-se no cerne do fortalecimento de nossa fé e de nossa força espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são a essência do templo. Então, o que é a essência do templo? Olha só, fortalecimento da nossa fé e de nossa força espiritual. O Salvador e sua doutrina são a essência do templo, ou seja, Cristo e a doutrina são a essência do templo. Tudo o que é ensinado no templo, olha só, tudo que é ensinado no templo por meio de instrução e pelo Espírito amplia a nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo. Tá aí outra benção. Então, toda vez que a gente vai no templo, que a gente participa das ordenanças, a nossa mente ela vai se abrindo cada vez mais, a gente vai compreendendo mais a respeito de Jesus Cristo. E é interessante que eu, por exemplo, no meu caso, que eu sou um selador, eu fico lendo as que eu ainda não decorei, né? Eu ainda não decorei as ordenanças ali de selamento, e eu fico lendo, mas é interessante que eu vou lendo e todo dia, né, que eu vou, eu aprendo algo novo sobre aquelas palavras, aquelas bênçãos que estão ali. Então, toda vez que você for ao templo, você vai aprender algo novo. Então, insista em ir, porque o evangelho vai se tornando mais claro na sua mente, né? As ordenanças essenciais de Cristo nos unem a ele por meio dos convênios sagrados do sacerdócio. E olha só o que ele fala. Ele nos investe com seu poder de fortalecimento e cura. Gostei disso demais. Ele falou, ele nos investe com seu poder de fortalecimento e cura. Então, cura do quê? Né? Cura das nossas dores físicas, emocionais, espirituais. Né? Ele nos cura, ele nos transforma, ele nos refina, né? Como o próprio presidente Nelson falou. A gente vai sendo refinado, a gente vai sendo curado das nossas feridas espirituais. E é tão bom sentir isso. E ele disse, o presidente Nelson, como precisaremos de seu poder nos dias que estão por vir. Ele fez esse discurso em 2021, né? Nós estamos em 2025, e isso é muito real hoje, né? Como nós estamos precisando desse poder de fortalecimento e cura na nossa vida. Olha quantas bênçãos nós estamos falando aqui, né? Mais bênçãos, ele diz, se vocês ainda não amam ir ao templo, eu gostei disso aqui que ele falou, né? É forte. Se vocês ainda não amam ir ao templo, frequentem-no mais e não menos. E fantástico isso que ele disse, né? Porque às vezes a gente acha que eu não gosto muito de tal coisa, então eu não vou, eu deixo de fazer. Não, é aí que você tem que insistir, né?
Eu acho muito interessante que o presidente Brigham Young disse assim, né? Quando você não sentiu o desejo de orar, ordene aos seus joelhos que se dobrem. É maravilhoso isso, né? Então, quando você não sentir vontade de orar, ora. Quando você não sentir vontade de jejuar, jejue. Quando você não sentir vontade de ir ao templo, vá ao templo. Porque toda vez que você for, você vai se sentir motivado pelo Espírito para voltar lá. E toda vez que você vai e vai e vai, você vai se tornando parte de você. Eu confesso, isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu ia muito pouco ao templo. Eu tinha uma recomendação ali, ativa, válida, tudo certinho, mas eu ia muito pouco ao templo. E eu resolvi, depois, eu comecei a ir e tal, mas aí eu resolvi ser oficiante. Na época que eu resolvi ser oficiante, isso há vários anos atrás, e aí eu comecei a ir, aí eu comecei toda semana, né, ir no templo, e aí eu comecei a sentir a força do Senhor na minha vida. Eu comecei a sentir isso, né, esse desejo de cada vez mais estar lá no templo. E é tão bom ir ao templo. Eu anseio por ir ao templo agora, nos dias que eu devo estar lá. Então é muito bom. Então faça isso. Se você não tiver... eu não estou com vontade de ir no templo. Vá. Vá, porque você vai ter experiências maravilhosas. Deixem que o Senhor, por meio de seu Espírito, ensine-os e inspire-os nesse local sagrado. Então, deixa o Senhor fazer isso com você, né? Prometo-lhes que, com o templo se tornará um lugar de segurança, consolo e revelação. Olha quantas bênçãos. Não dá para perder essas bênçãos, né? Segurança, consolo, revelação, inspiração, aprendizado. Quanta coisa. Poder, proteção, consolo, cura. Ele disse mais, o Prentinel, se a cada um de vocês que faz convênios no templo, suplico que busquem em espírito de oração e consistentemente compreender os convênios e as ordenanças do templo. Então temos que buscar entender, e quanto mais a gente vai, mais a gente aprende, né? Olha só o que ele diz, presidente Nelson, portas espirituais se abrirão. Vocês aprenderão a como abrir o véu entre o céu e a terra. A gente vai aprender a abrir o véu, quer dizer, o véu que nos separa, né, do céu e da terra. A gente vai aprender isso, como abrir esse véu e poder receber de Deus a sua orientação, o seu poder, a sua luz. E tá dizendo, a gente vai aprender como pedir que os anjos de Deus os atendam e como receber orientação do céu de um modo melhor. Olha quanta coisa a gente recebe. Seu empenho diligente para fazer isso vai consolidar e fortalecer seu alicerce espiritual. Então tem muita coisa que a gente recebe. E essa daqui, eu vou repetir, né? Vou repetir. Vocês aprenderão como abrir o véu entre o céu e a terra. Como pedir que os anjos de Deus os atendam. E como receber orientação do céu de um modo melhor. É fantástico isso. A gente precisa disso, aprender realmente a abrir o véu entre o céu e a terra. E também pedir para os anjos nos ajudar, nos atender, nos consolar, nos fortalecer. E ele continua, do mesmo modo, sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, olha outra benção aqui, ó. Então, quando acontecer alguma agitação, alguma coisa que não está bem, que você está sofrendo, que está passando alguma dificuldade, o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites dos convênios do templo. Gostei demais disso. Então, quando a sua vida estiver agitada, né, ele não está falando só dentro das paredes do templo, mas dentro dos convênios que você fez no templo. E é interessante que os garments, né, que representam isso, os nossos convênios, representam o Salvador na nossa vida, os convênios que nós fizemos com o Salvador, e nós estamos protegidos no sentido de que nada, se a gente for fiel, nada vai nos destruir, vai nos abalar,
porque mesmo que a gente passe por muitas dificuldades e provações, a gente se agarra a esses convênios e nós temos aquela esperança, aquela fé de que um dia, se a gente passar por aquela prova, a gente vai aprender mais, vai se refinar, vai se tornar mais como Cristo e um dia estaremos de volta à presença de Deus e vamos nos tornar como eles são, que é muito mais importante. Ele termina dizendo o seguinte, né? Eu vou terminar aqui o nosso vídeo falando desse discurso ainda do finalzinho aqui, na verdade não no final do discurso dele, mas no final aqui do nosso vídeo. Ele diz o seguinte, é muito forte o que ele fala, eu queria que você, que está fazendo o curso aqui com a gente, que você aprendesse. E mesmo que você já tenha passado no templo, mesmo que você ainda vai passar, essas palavras servem para você. Ele disse assim, por favor, acreditem em mim quando digo que quando o seu alicerce espiritual é construído solidamente em Jesus Cristo, vocês não precisam temer. Ele está dizendo, acredita em mim, quando ele está dizendo isso. Né? Quando você vai no templo, você está construindo solidamente a sua vida em Cristo. Ao serem fiéis aos convênios, olha só, ao serem fiéis aos convênios que fizeram no templo, vocês serão fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo. Então, quando ocorrerem terremotos espirituais, quem não passa por isso? Vocês serão capazes de permanecer firmes, porque seu alicerce espiritual será sólido e inamovível. Que fantástico essa bênção que nós recebemos. Então, se você não tem uma recomendação ainda para o templo, busque ter, para você ter todas essas bênçãos. Se você já tem, continue indo ao templo e buscando todas essas coisas. Então, é muito, muito, muito importante estar no templo. Quando você recebe a sua recomendação, ela é um símbolo da sua dignidade, né? Então, mas você precisa usar essa, agir, né? Então eu tenho uma recomendação, então eu vou ao templo. Eu vou o máximo que eu puder. Eu vou lá para buscar força, poder, porque o presidente Nelson disse em outro discurso, né, que a gente vai poder ter acesso ao poder de Cristo. Ele falou um pouco aqui também, a ter revelação e tudo mais. Então eu oro para que você se prepare, se você ainda não passou pelo templo, para receber estas bênçãos. E quando receber a sua recomendação, vá sempre ao templo. Sempre que puder. Se você mora distante, quando tiver uma caravana, vai. Se você mora próximo, vá. Sempre, sempre, sempre que você puder. Te vejo no próximo vídeo.